Bem-vindo de volta ao canal. Hoje eu trago uma análise detalhada de um dos carros de corrida mais icônicos associados ao automobilismo brasileiro, o Copersucar F1, um símbolo de ousadia, engenharia e história. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente no desempenho, no comportamento em pista, nos detalhes técnicos, no legado e também nos valores envolvidos para quem, hoje em dia, pensa em adquirir ou restaurar uma máquina histórica como essa. Fica comigo até o final, porque a história desse carro não é apenas sobre velocidade, mas sobre a tentativa real do Brasil de criar seu próprio monoposto competitivo no cenário mundial. Vamos começar falando sobre a proposta desse carro. O Copersucar representava um sonho: colocar o Brasil no mapa da engenharia automobilística internacional. Criado para competir na Fórmula 1, ele era um projeto ousado por vir de um país sem tradição em fabricar carros de corrida completos. Mesmo assim, a equipe não economizou em tecnologia, aerodinâmica e desenvolvimento. Esse modelo que você está vendo é reconhecível pelo seu visual agressivo, completamente amarelo, pela frente alongada e pelos dutos de ar marcantes acima da cabeça do piloto. Só de olhar para ele, já dá para perceber que estamos diante de um carro pensado para alta velocidade e estabilidade nas curvas. Em termos de desempenho, esse modelo se caracterizava por um comportamento forte em retas, graças ao motor Ford Cosworth DFV, um V8 lendário no automobilismo. Ele entregava cerca de 480 a 500 cavalos de potência, dependendo da configuração utilizada na época. Considerando o peso aproximado de pouco mais de 600 kg, estamos falando de uma relação peso-potência extremamente agressiva, capaz de empurrar o carro para acelerações violentas e respostas rápidas. A força desse motor, aliada ao trabalho aerodinâmico do chassi, permitia ao Copersucar atingir velocidades acima de 300 km por hora nos circuitos da época. O grande desafio estava na aerodinâmica e no acerto de suspensão. Muitos pilotos relatavam que o carro era rápido, mas difícil de deixar perfeitamente equilibrado. Isso acontecia porque o design ainda estava em evolução e a equipe não tinha a mesma estrutura de simuladores, túneis de vento e tecnologia que as equipes europeias tinham. Mesmo assim, com acertos precisos, o carro demonstrava potencial impressionante. Em curvas de alta velocidade, quando o downforce trabalhava a favor, o Copersucar grudava no asfalto e transmitia confiança. Nas curvas de baixa, o ponto forte era a tração e a resposta de aceleração na saída, permitindo retomadas fortes. Falando da dirigibilidade, os carros da época não tinham direção assistida, controles eletrônicos ou qualquer tipo de ajuda. Tudo dependia do braço do piloto. A experiência de guiar um carro como esse era absolutamente física. Vibração, calor, ruído intenso, cada mudança de marcha sentida no corpo, era uma pilotagem raiz. Quem dirige esse carro hoje em eventos históricos sempre comenta que é uma experiência que mistura força bruta com precisão. Uma máquina analógica pura, onde qualquer erro de cálculo pode sair caro. O volante é direto, sem folgas, a frenagem exige modulação sensível, porque os freios eram a disco, metálicos, com tecnologia muito mais simples do que a atual. Agora vamos falar de consumo e manutenção, que são pontos cruciais para quem pensa em adquirir um carro desses para colecionar ou participar de eventos. O motor DFV é robusto, mas extremamente exigente. Ele precisa de revisões frequentes, troca de componentes críticos e uma equipe preparada para trabalhar com ele. Cada hora de uso real em pista pode exigir horas e horas de manutenção. E isso, claro, tem custo. Só para ligar o carro, muitas vezes é preciso uma equipe especializada, combustível próprio de alta octanagem e preparação prévia do sistema. Não é um carro para simplesmente dar partida e sair dirigindo. Quanto à parte de peças, muitas precisam ser feitas sob encomenda, já que não existem mais estoques originais. Isso eleva o custo, mas também aumenta o valor histórico do carro. Muita gente que coleciona modelos como esse vê mais do que um carro, vê uma peça de museu viva, algo que carrega história e emoção.
Agora, entrando no tema de preços, que muita gente quer saber, quanto custa ter um Copersucar real hoje em dia? O valor varia dependendo do estado, da autenticidade e da documentação histórica. Alguns modelos restaurados, completos e funcionais podem facilmente ultrapassar a faixa dos 600 mil a 1 milhão de dólares no mercado internacional. Carros com histórico de corrida, ainda mais pilotados por nomes famosos na época, podem valer muito mais. Mesmo projetos incompletos, apenas chassis ou carros sem motor, ainda custam uma fortuna devido ao peso histórico. E isso deve continuar subindo, porque carros clássicos de Fórmula 1 se tornam mais raros a cada ano. Além da compra, há também os custos de manter o carro vivo. Um ano de manutenção, entre revisões, peças e preparação para eventos, pode custar dezenas de milhares de dólares. Por isso, quem investe nesse tipo de máquina normalmente é colecionador, museu automobilístico ou piloto que participa de eventos clássicos. Mas por que tudo isso importa? Por que o Copersucar ainda fascina tanta gente? Porque ele representa uma parte única da história. Ele não foi apenas um carro rápido, ele foi um símbolo de coragem e inovação. Um país sem tradição em engenharia de Fórmula 1 se arriscou, investiu e colocou um carro na pista contra gigantes europeus. Mesmo sem dominar campeonatos, o Copersucar provou que sonho, dedicação e engenharia podem criar algo que atravessa gerações. Quando você olha para esse carro hoje, o design ainda impressiona. As linhas são limpas, agressivas e ao mesmo tempo elegantes. O amarelo forte é marcante e inconfundível. E a sensação de ver esse carro funcionando, roncando com aquele V8 clássico, é algo que mexe com qualquer fã de automobilismo brasileiro. Ele é, até hoje, um orgulho para muitos. Para fechar, a experiência de analisar e entender esse carro é entender um capítulo importante da nossa história nas pistas. O Copersucar é mais do que um carro, é um monumento à coragem brasileira. E para quem